Sin City, Old Boy, O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Akira, Estrada para a Perdição, Barbarella, Persépolis. O que tem em comum todos esses filmes de gêneros, épocas e formatos tão diferentes? A resposta está aqui, nesta loja de HQ. Todos são obras adaptadas de graphic novels, os quadrinhos para adultos. Histórias que contam a vida de gente comum ou dramas envolvendo superpoderes de heróis extraordinários. No Andante de hoje, vamos investigar esses universos gráficos em leituras onde a imagem é tão importante quanto a palavra. As adaptações para a sétima arte de romances gráficos tornaram o gênero popular. Os quadrinhos adultos são hoje a matriz de referências compartilhadas por milhões de pessoas em todo o mundo. Personagens icônicos, né, como Batman, Superman ou outros, foram utilizados, né, à torta e direito, né, para fazer obras que fossem de elevada reflexão, né, sobre debates contemporâneos. Então a gente vai ver os quadrinhos participando de questionamentos políticos. Os quadrinhos surgiram há quase 200 anos. É possível falar que as histórias em quadrinhos têm surgido no século XIX, né, em torno de 1827, mais ou menos 24, 27, com um pedagogo suíço chamado Rudolf Toffler. Ele teria sido o primeiro idealizador de uma linguagem totalmente nova, né, que no caso, naquela época, foi chamada de história de estampas, só que é uma história em quadrinhos. Mas as HQs se tornaram populares apenas nas décadas de 30 e 40 do século XX. A autocensura das editoras e o clima moralista dos anos 50 marcam o fim da era de ouro dos quadrinhos. Com poucas exceções, a indústria de HQ em todo o mundo tornou-se mais conservadora, o que acabou por afastar o público adulto e ajudou a fortalecer uma velha máxima, a de que os quadrinhos são feitos apenas para crianças. No início, os adultos entravam aqui meio que inibidos. Eu tive alguns clientes que me perguntaram, poxa, você tem outros clientes da minha idade? Aí eu falava, não, olha só, 80% dos meus clientes de quadrinhos são da sua idade ou mais velhos que você. Então, dentro desse movimento também de histórias em quadrinhos, há um certo tipo de preconceito, né, que foi vinculado com relação às HQs, justamente pelo fato de que se atribuía a ela uma capacidade que era simplesmente humorística e não era voltada para temas mais sérios. E, com o tempo, há uma mudança significativa com relação à própria orientação das histórias em quadrinhos para diferentes segmentos. Então, elas começaram a incorporar diferentes repertórios, diferentes públicos. E um dos autores responsáveis por isso foi o americano Will Eisner. No ano de 1978, é publicado o livro Um Contrato com Deus, a primeira obra auto-intitulada como graphic novel. O conceito de graphic novel é que você tem uma história fechada. Ela tem um início, um meio e um fim naquele encadernado. Então, você tem uma história mais adulta. Tem, às vezes, a pretensão igual de obras filosóficas. A gente pode pensar também o quadrinista também como uma espécie de filósofo político de sua época, né? Que ele produz, às vezes, uns temas que são reflexivos, né? Que vão mudar a forma como as pessoas encaram, né, alguns debates de sua época. Fora dos Estados Unidos, o gênero vicejou nos anos 70 com nomes como o francês Moebius, alter ego do quadrinista Jean-Paul Giraud. Nos anos 80, uma aposta das grandes editoras em enredos mais maduros, inspirados em fatos recentes,
foi crucial para que os quadrinhos conquistassem o público adulto. Com relação a alguns movimentos que surgiram na época, por exemplo, contra a guerra do Vietnã, ou mesmo, por exemplo, contra a questão dos armamentos nucleares. Então, eles começaram a perceber o quadrinho um meio específico, né, para trabalhar questionamentos mais sérios e mais profundos. Uma nova geração de quadrinistas sacudiu a indústria, sofisticando os temas, renovando os repertórios e até subvertendo os já clássicos super-heróis. 3 autores ingleses são referência até hoje. Tem a trindade, né? Que é o Neil Gaiman, o Alan Moore e, para mim, entra o Grant Morrison. Como roteirista, esses caras, assim... O Neil Gaiman tem o Sandman, né? Que talvez seja conhecido o trabalho dele, né? Que trabalha muito com essa questão de pegar um personagem que já tinha existência, né, dentro do mercado norte-americano. O Grant Morrison, né, que tem um grande trabalho, que eu até gosto muito, que é o Homem-Animal, né? Então, na verdade, o Grant Morrison utilizou de um personagem ficcional, né, de existência imagética, né, de imaginária, para falar dele, né? E também atribuir a esse personagem um significado dentro de um contexto específico, né, que era um debate que era corrente à sociedade. Desconstrução é uma das palavras-chave na obra de Alan Moore, autor de títulos como Do Inferno e do já clássico Watchmen. Já o americano Frank Miller, responsável pelas histórias e assinaturas gráficas de obras como Sin City e 300, coleciona também outros sucessos, como O Cavaleiro das Trevas, a releitura de Batman levada aos cinemas pelo diretor Christopher Nolan. No, you complete me. You're garbage, you kills for money. Recentemente, autores brasileiros entraram no mapa das graphic novels. Os irmãos Gabriel Bá e Fábio Moon receberam o prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos, pelas obras Day Tripper e The Umbrella Academy. Os artistas começaram utilizando a internet para criar e divulgar os trabalhos. Basta acompanhar na internet, né? Da plataforma do Cartaz, né? Se acompanha graphic novels surgindo a todo momento. O Fábio Moon e o Gabriel Bá, eles vendem bastante. Eles venderam bem as revistas que foram publicadas, teve uma procura, algumas esgotaram. E foi a web que acabou sendo uma das mídias mais importantes para a graphic Belladonna, da roteirista Ana Recalde. E aí, a gente começou em dezembro de 2011, começamos a Belladonna. Samantha é uma menina, ela começa a história com 7 anos e no 3º capítulo ela tem 18 já, então a gente faz uma progressão de tempo. Que ela tem pesadelos. Ela não entende bem o que é isso, mas todas as noites ela tem pesadelos horríveis. Sobre essa nova geração de quadrinistas, da qual Ana Recalde faz parte, pesa o desafio de tornar o gênero mais popular no Brasil. Claro que eu ainda acredito que o quadrinho precisa popularizar mais no Brasil, de artistas brasileiros. Talvez nem tanto os americanos, europeus, talvez eles tenham o mercado deles. Eu já te diria, em quadrinho brasileiro, sei lá, 20%, 10% não é bom. O resto, presta atenção porque o cara se dedicou para fazer aquilo. A gente fica por aqui, mas você pode continuar conectado ao Andante pelas redes sociais Twitter e Facebook. Lá você fica por dentro de tudo que rola no nosso programa, confere dicas culturais e ainda pode nos dizer se gostou da reportagem. Envie também a sua opinião e sugestões de pauta para produçãoandante@gmail.com e conheça nossos outros programas na tvuerj.com.br. Tchau, até a próxima!